Nós vamos voltar agora para o Apocalipse. Demos uma parada por conta dos estudos que foram necessários para a preparação da eleição de oficiais e ficamos estudando as cartas que dentro do livro do Apocalipse foram dirigidas às 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje nós vamos ver a igreja em Sardes, Apocalipse 3, a partir do versículo de número 1. Carta à igreja em Sardes. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo de número 6. Algumas informações a respeito da igreja em Sardes, para que possamos seguir com a leitura. A carta foi endereçada à chamada inconquistável. A igreja em Sardes, ou a cidade de Sardes, era conhecida assim, era uma cidade localizada na região da Lídia, hoje a atual Turquia, região da Turquia. Então, a cidade inconquistável, justamente, também recebeu uma das igrejas de Cristo Jesus. Ela era chamada assim, a cidade de Sardes, por ficar numa região montanhosa, muito alta, uma região rochosa, na verdade, e, portanto, inacessível. Na história, nós temos conhecimento que ela foi invadida 2 vezes por falta de vigilância. Por exemplo, quando Ciro invadiu a cidade de Sardes, o grande imperador persa, a expressão foi que foi tão rápida e repentina a invasão que os soldados não conseguiram nem colocar as botas. Então, ela foi invadida 2 vezes, no ano 549, depois 218 a.C., e quase foi destruída no ano 17 depois de Cristo por conta de um terremoto. Então, esta é uma descrição geral sobre a igreja em Sardes. Agora, eu peço aos irmãos que voltem os seus olhos para Apocalipse 3, versículos de 1 a 6. Lembrando, todas estas igrejas foram reais, elas existiram e nós temos mostrado as regiões também, elas foram reais. Por exemplo, existia um templo, lá existe ainda, somente as suas ruínas, do templo à deusa Artemis, na região de Sardes, cidade de Sardes, que até hoje é considerado um dos antigos templos dos deuses pagãos, bem mais, dentre os templos que sobraram preservado, melhor preservado, você tem este de Artemis, na cidade de Sardes. Então, Apocalipse 3, versículos de 1 a 6, observem. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós temos aqui uma carta endereçada à igreja em Sardes e, notem sempre, ela é dirigida para o anjo da igreja, que nós já vimos, é uma referência ao mensageiro da igreja. A palavra angelos ou malach, na língua hebraica, ambas significam mensageiro. E um anjo celestial, o nome então foi absorvido em nossa língua, ele diz respeito a um mensageiro celestial, quando vem dos céus, mas isso não quer dizer que o Senhor não tivesse mensageiros, ou angelos, na terra. E cada um desses anjos, então, foram pastores das igrejas, e o Senhor fala às igrejas, notem, através dos seus pastores, que são chamados aqui, veja, na apresentação de Jesus, no versículo 1,
como as 7 estrelas das 7 igrejas. As 7 espíritos aqui é uma simbologia a respeito da plenitude do Espírito Santo na igreja. O número 7, para os judeus sempre, conforme ensinado pelo Senhor, apresentava uma ideia de algo pleno. 7 igrejas, 7 estrelas, 7 espíritos. Então, não tem nada a ver com 7 espíritos de Deus, ou seja, 7 pessoas do Espírito de Deus espalhadas, mas uma ideia de plenitude. Observe então que quando nós estudamos esta carta, percebemos que a próxima igreja que veríamos ou estudaríamos, ela, de acordo com a mensagem aqui que o Senhor entregou para o pastor da igreja em Sardes, a situação era terrível. Observem, a igreja aparentemente era movimentada, ou seja, bem frequentada, bem assistida, tinha uma boa reputação, e esta boa reputação, notem, estava ligada às suas obras, mas Jesus começa falando para cada uma dessas 7 igrejas, que ele conhecia as obras delas, e em seu julgamento, com respeito à igreja em Sardes, estas obras, elas eram imperfeitas. E aqui nós temos mais uma vez o exemplo dado por Deus, de que o que por vezes impressiona os homens, não impressiona a Cristo. Nós lemos em nossa liturgia uma passagem conhecida, quando Deus enviou o seu profeta Samuel na casa de Jessé, o belemita, para ungir o futuro rei de Israel, e o que Samuel viu não era aquilo que Deus já havia visto. Samuel, ele viu, e o que o impressionou foi a aparência de um dos filhos de Jessé, e o Senhor de imediato disse que ele não olha como o homem olha, ele não vê como o homem vê, porque Deus olha para o coração. Jesus é mais direto ainda com respeito a isso. Por exemplo, em Lucas 16, abram comigo, por favor. Jesus vai falar sobre este mesmo assunto, e ele ainda é muito mais direto com respeito a essa questão. Lucas 16, a partir do versículo 14, do versículo 14 em diante. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam, como temos aqui. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que nada mudou. Os homens continuam a se impressionar pelo que veem, mas o Senhor vê o coração. Os homens continuam a ficar impressionados com a capacidade da comunicação, a capacidade de liderança, a igreja cheia de gente, ou a igreja prosperando e enriquecendo, a igreja realizando grandes feitos e fazendo grandes obras, mas ela pode estar fazendo tudo isso e ser reprovada pelo Senhor Jesus. Isso é muito sério. Veja, Jesus estava aqui tratando o problema central do coração e da alma dos fariseus, que é o nosso problema. Por vezes nós achamos assim: Jesus, ele combateu os fariseus porque eles eram rigorosos demais. Na verdade, não era esse o cerne. A crítica de Jesus, à luz da palavra, com respeito aos fariseus, é que eles falavam muito e não faziam nada. Veja, eles se justificavam a si mesmos, Jesus disse, diante dos homens, mas Deus conhecia o coração deles. Todos nós temos um fariseu dentro do nosso coração, que nos tenta a justificativa diante dos homens, o que produz
o que a Bíblia vai chamar de temor de homens. Então, eu começo a achar que é pecado aquilo que Deus me ensina que não é pecado, porque os homens dizem que é pecado. Isso é interessante. Jesus está tratando com uma igreja, e vocês devem ter percebido, ela não recebeu nenhum elogio de Jesus. Sardes não recebeu, podem olhar lá, Apocalipse 3. Jesus não elogiou a igreja. Ele lembrou de um remanescente lá presente, mas você não encontra nenhum elogio. Acredito que Sardes e Laodiceia são, dentre as 7 igrejas, as únicas a não receberem elogio. E Esmirna é a única igreja que não recebe qualquer reprovação. Depois vocês conferem aí, mas se não me falha a memória, é de fato isso aí. Então, nós podemos observar, com base nas palavras de Jesus, e lembrando o que lemos em 1 Samuel 16, podemos concluir do que é dito aqui por Jesus para a igreja em Sardes, que ela estava virtualmente morta. Ele vai dizer isso, veja, conheço as tuas obras, ainda no versículo 1, que tens nome de que vives e estás morto. Jesus começa a falar assim porque começa a dizer isso, principalmente ou primeiramente, a partir de seu pastor. Quando eu falo virtualmente morta, é porque nós podemos juntar aqui duas coisas. A primeira é que eles diziam ter uma reputação vitalícia, mas Jesus diz que simplesmente eles estavam mortos. Ao mesmo tempo, observem, a situação não estava além da esperança, porque na sequência Jesus vai instruí-los a fortalecerem as coisas que ainda permaneciam, mas que estavam prestes a morrer. Veja o versículo 2, ser vigilante e consolida, ou seja, fortaleça o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então, quando nós somamos estas duas coisas, a igreja estava corporativamente morta, mas aparentemente havia um remanescente fiel ali congregando, um remanescente que estava prestes a morrer, mas ainda capaz de ouvir as palavras de exortação daquele que é o Senhor da igreja, o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, ou seja, que tem o governo do universo e, consequentemente, o governo de seu povo. As palavras que eles deveriam atender são claras. Veja, fortalecer o que resta, ou, como nós vemos aqui na nossa versão, consolida o resto. Os cristãos, eles estavam passando por uma situação difícil naquele tempo, e se nós observarmos bem, ainda hoje podemos encontrar crentes em uma situação parecida, e se estes se encontram assim, precisam fazer o mesmo, precisam seguir a exortação de Jesus. Fortaleça o que você tem e não tente fazer nada com o que você não tem. Explicação bem simples. Se você lê hoje Apocalipse 3 e percebe que a sua situação é semelhante à daqueles irmãos, fortaleça o que você ainda tem e não tente fazer nada com o que você não tem. Espere e se arrependa. Veja o versículo número 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Alguns ainda permaneciam fiéis, como nós já vimos, um punhado de santos em Sardes nós encontramos. Vocês percebem que a situação é inversa, por exemplo, quando nós estudamos Tiatira e Pérgamo, as igrejas anteriores, você tem um grupo pequeno de pessoas com problemas espirituais e morais. Você tem pouca gente em pecado que precisava ser tratada. Em Sardes é o contrário, você tem
grande número de crentes, a igreja estava cheia, mas morta, e apenas um punhado de irmãos que permaneciam fiéis. Essa exortação aqui, ela se aplica a eles, aos que ainda permaneciam fiéis. Aí você me pergunta, mas pastor, como é possível que Jesus estivesse exortando aqueles que ainda estavam vivos? Porque morto não houve coisa nenhuma. Eles eram os únicos que poderiam ouvir a exortação, porque a igreja estava morta. E a exortação, ela traz uma combinação que traz a nós, provoca em nós estranhamento, aparentemente. Observem, Jesus vai dizer para eles, aguentem firme, ou seja, fortaleçam-se e, ao mesmo tempo, arrependam-se, ou seja, guarda-o e arrepende-te. Jesus está falando isso para o grupo de remanescentes, aquela pouca gente que ainda ouvia a pregação, ainda ouvia a palavra de Deus. Nesse instante, ou nesse momento, nós precisamos nos perguntar, qual era a necessidade então de arrependimento para eles? Se eles precisavam se arrepender, o que é que eles deveriam largar? O que é que eles deveriam deixar? Que pecado eles haviam cometido? Lembrem-se que eles estavam dentro de uma congregação virtualmente morta. Eles precisavam se apegar a alguma coisa real, viva, para que não morressem também. Eles precisavam se apegar à palavra de Jesus. E aqui nós temos uma lição importante. Estes irmãos em Sardes, que não haviam contaminado suas vestes, eles estavam se arrependendo em nome daqueles que já estavam contaminados. Em nossa liturgia também nós lemos hoje Daniel 9, e a pergunta é, Daniel tinha algum motivo por que se arrepender? Nenhum. Daniel, quando nós lemos o seu livro, é impressionante como Deus fez questão de mostrar, ele era pecador, assim como nós, é fato. Mas nada na Bíblia, irmãos, é por acaso, nada na Bíblia está registrado sem um propósito ou intenção divinas. Você lê todo o livro de Daniel e você não diz, há um registro de que Daniel escorregou aqui, caiu ali, cometeu um grave pecado, e a Bíblia não esconde nada disso da gente, vocês lembram? Como, por exemplo, Davi, Salomão, outros reis, profetas. Samuel, a casa é uma bagunça, a de Eli também, Deus não esconde. E por que Daniel, então, fez uma oração como a que nós lemos hoje? Daniel, ele estava se arrependendo em nome daqueles que haviam pecado contra o Senhor. Daniel, ele fez uma grande oração de confissão, embora, repito, não encontremos qualquer evidência de que ele tenha feito qualquer uma daquelas coisas que estava confessando. E aqui, irmãos, mais uma vez nós somos lembrados porque estas lições elas estão na Bíblia. Porque nós não somos apenas indivíduos distintos, nós somos um povo. Daniel era israelita e Israel havia pecado e por isso ele tinha que orar pelo povo ao qual ele pertencia. Os santos em Sardes estavam em uma igreja que tinha uma reputação belíssima, de que estava viva, mas na verdade ela estava morta. E somente aqueles que podiam ouvir, podiam também interceder por aqueles irmãos, por aquela igreja. Isso nos mostra, meus queridos irmãos, como a vida da igreja ela é importante. Como é que nós podemos saber quando agimos assim, quando oramos assim? Como podemos saber quais são os cristãos que não se desviaram? Não sei se você já fez essa pergunta. Como é que eu posso saber, pastor, que no meio da nossa congregação nós temos cristãos que não se afastaram? Isso é sério, porque você pode estar aqui na igreja e dizendo assim, por mim eu nem estava aqui,
Se eu pudesse, eu saía dessa igreja. Eu não tenho interesse de ficar aqui, eu não quero mais ficar nessa igreja. Eu queria seguir a minha vida, os meus caminhos. A carta de hoje nos ensina algo importantíssimo, dentre outras lições. Como é que eu posso saber quais cristãos não se desviaram? Observem, quando nós olhamos para aqueles que estão dispostos a se arrepender e admitir que, de fato, eles precisam fazer esta oração. Mesmo reconhecendo que estão firmes, mesmo reconhecendo que lutam por uma vida santificada, eles se curvam e confessam os seus pecados e confessam os pecados do povo, e esta é uma grande prova de que ainda nós não morremos. Quando alguém deixa de fazer esta oração ou admitir orações semelhantes à de Daniel, ou aquilo que o Senhor Jesus apontou para a igreja em Sardes, esta é uma prova de fato que a sua aparência pode ser de estar bem vivo, mas na verdade você já está morto para Deus. Observe versículos 4 a 6 agora, os finais. Jesus então vai falar: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Sardes, nós começamos a ver desde o início aqui desta mensagem, estava contaminada e morta, mas também vimos que nem todos os cristãos estavam assim. Jesus vai usar a expressão umas poucas pessoas que não se contaminaram. Pois bem, Jesus está aqui lembrando ao pastor daquela igreja e à igreja em geral, e os que poderiam ouvir, como eu disse aos irmãos, que havia alguns nomes ali. E o destaque, a força da palavra poucas deve nos chamar a atenção. O restante destas pessoas, que não se incluía dentro das poucas, havia se contaminado. A expressão é sujado as suas roupas. Essa imagem no livro do Apocalipse é uma imagem do Antigo Testamento de que as vestes sacerdotais, elas deveriam estar limpas, imaculadas, branquíssimas, puras. Jesus vai estabelecer aqui, irmãos, um contraste entre as roupas imaculadas e as roupas brancas que ele então daria para os vencedores em um futuro próximo. Porque eles estavam mantendo as suas roupas atuais limpas, Jesus então diz que no futuro eles caminhariam vestidos de branco. A ideia é simples: eles seriam dignos e vencedores, como Jesus mesmo usa aqui a expressão o vencedor no versículo de número 5. Jesus ainda diz que seus nomes não seriam apagados do livro da vida. Precisamos entender aqui essa expressão que Jesus usa. Porque se a implicação aqui é que alguns nomes serão apagados do livro da vida, isso significa que o livro da vida é o livro da aliança, e não o livro da eleição. Se o livro da vida, por outro lado, é o livro da eleição, então a ênfase deve ser dada no fato de que a promessa é que seus nomes não seriam jamais apagados dele. Então, se nós pegarmos esta expressão, como aparece em outras partes da Escritura, a melhor forma de interpretá-la seria aquela semelhante à que Paulo utiliza quando ele se refere ao decreto da eleição. Veja só, Filipenses capítulo 4, por favor. Filipenses, capítulo de número 4.
Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecer deste modo firmes no Senhor. Mesma expressão, né? Guardem, ou seja, permaneçam firmes. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. E o versículo 3 aí é o que eu quero chamar a atenção da congregação. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Apocalipse capítulo 17. Veja que mais tarde, aqueles que contemplam uma cena importante, eles contemplam maravilhados a besta que vem, eles são descritos como aqueles cujos nomes estão escritos também no livro da vida. Apocalipse 17, versículo 8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, veja que os que contemplam a besta, na verdade, em Apocalipse 17, são os que não estão escritos. Eu falei os que estão escritos, mas a mesma linguagem é utilizada para se referir, como vimos em Filipenses, aos que estão escritos, e aqui, num sinal de juízo em Apocalipse, para aqueles que, contemplando a derrota da besta, não têm os seus nomes escritos no livro da vida. E vejam o que João escreve, desde a fundação do mundo. Apocalipse 21, versículo 27. Apocalipse 21, versículo 27. Aqueles que são verdadeiramente salvos, destinados aos céus, agora sim, são aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, uma referência à Nova Jerusalém, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, aquilo que acompanha a expressão que Jesus usou para a igreja em Sardes, de modo nenhum apagarei o seu nome, é o Senhor confessando esses nomes perante o seu Pai, que está nos céus, e os anjos celestiais. Em Sardes, notem, havia apenas alguns, e isso era muito grave, era muito triste. Isso nos chama, irmãos, a atenção aqui para algumas aplicações finais, me permitam trazê-las para que a gente, então, conclua. Um dos principais e maiores inimigos para o avanço da fé cristã no mundo é o nominalismo, é o formalismo religioso. O que seria isso? Alguns geralmente tentam apontar formalismo ou nominalismo religioso com tradição. Isso não tem nada a ver. Todos nós, de certo modo, seguimos alguma tradição. Temos uma criação, seguimos a tradição dos nossos pais. Temos uma igreja onde crescemos, uma congregação, nós seguimos determinadas tradições. Temos uma herança, ou seja, de interpretação bíblica, de padrões de fé, os quais confessamos. Isto diz respeito a uma tradição evangélica, por exemplo, a nossa tradição é presbiteriana. Temos uma forma de culto, e formalismo não quer dizer apenas que nós temos começo, meio e fim em um culto. Nós temos aprendido e visto como tudo aquilo que fazemos em uma liturgia, e a palavra quer dizer serviço, tudo o que fazemos culmina no que nós vamos ouvir na pregação da palavra. Está tudo ligado. Isso não quer dizer que uma igreja que ela só é formalista se ela tem uma liturgia mais simples, uma liturgia mais objetiva, e a gente aqui não pula, não dança, e não tem luzes de som.
Isso não quer dizer nada. Você pode ir para uma igreja assim e sair vazio. Você pode ir para uma igreja onde a adoração ela é contemporânea e aparentemente ela eleva você até os céus e você sai de lá sem aprender nada sobre Cristo. A questão não é essa. Em expressões diversas de liturgias ou cultos, se seguem o que diz a palavra de Deus, elas podem agir ou conduzir a igreja ao formalismo e ao nominalismo, ou não. A questão não é essa. O que é o formalismo em si? Formalismo é aquilo que anula toda a eficácia da proclamação do Evangelho e, portanto, é tropeço. O formalismo é quando eu me levanto aos domingos para vir à igreja, simplesmente porque eu aprendi a fazer isso, ou porque é o meu passatempo preferido, ou porque eu não tenho outra coisa para fazer, e pronto. É cantar sem vida, é dizer o amém no final de uma oração sem crer, é ouvir e ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus e não fazer absolutamente nada. O formalismo ou nominalismo religioso é o que impede a maior atuação de Deus através de sua igreja. É quando você ouve a pregação e você, assim como os fariseus, cobra que os outros façam o que você não faz. Essa é a verdade. É o que nós percebemos hoje claramente, meus amados irmãos, nesta carta à igreja de Sardes. Ela vai nos mostrar, então, dentre tantas outras lições, que se nós estamos passando por essa fase, ou se nós nos encontramos nessa situação, nós precisamos lutar contra isso. E não há outra ação ou atitude da parte da igreja para lutar contra o formalismo ou nominalismo religioso, senão pregar a palavra de Deus, porque ela é quem tem o poder para transformar os corações. Havia falta de vigilância em Sardes, veja na exortação de Jesus. Por isso ele diz, sejam vigilantes e confirmem os poucos que ainda não morreram. Ela tinha um nome de quem vive, mas a tradição, o passado glorioso, suas atividades, aspectos apenas exteriores da vida, camuflavam aquilo que Jesus conhecia muito bem. Aos olhos humanos, ela estava atuante, viva, cheia de vigor. Aos olhos de Cristo, que conhece a sua igreja, ela estava morta, ou seja, acomodada a um ambiente pagão, por isso ela não era perseguida. Ela gozava de paz, mas a paz de um cemitério, e não é isso que nós devemos desejar enquanto cristãos. Nós já temos a grande paz, a paz dos que amam a Deus. Para estes não há tropeço. Mas muitos gozam de uma paz ou buscam uma paz que é semelhante àquela de um cemitério. Era o que Sardes experimentava, portanto, não tinha poder ou vida espiritual. Faltava vigilância, nós já vimos, mas havia esperança. Aquilo que os antigos falavam, se você se compara, ou se a igreja pode ser comparada também, como diz a Escritura, como pedras que vivem, e os antigos usavam a comparação de brasas que estão queimando. Se esta brasa ela é lançada fora da fogueira, ela se apaga. Mas se aquelas poucas brasas elas pudessem então incendiar toda a igreja, haveria avivamento. E os avivamentos na história começaram com pouca gente, que oravam pela maioria. Interessante isso, né? Jesus então diz, havia esperança, a igreja devia reavivar-se a partir daí, lembrando o seu passado, arrependendo-se do seu estado atual e voltando-se para o Evangelho, porque embora vivesse diante dos homens, ela estava em pecado. A ameaça de Jesus, ela é real ainda hoje, quando ele diz que caso não vigiassem, ele então iria trazer juízo sobre a igreja. Ele vai usar a expressão de que viria como um ladrão, repentinamente. Ele faz uma ligação com que
uma ligação com o que os moradores de Sardes já conheciam, porque a cidade já havia sido invadida por 2 vezes, repentinamente. Jesus disse, então, se vocês não se arrependerem, eu vou vir assim, vocês não vão ter nem tempo de colocar as calças, eu virei com juízo. E aí o conforto para aqueles que permanecem ainda de pé, é que Jesus, ele promete aos que permanecerem fiéis, no dia da glorificação, pureza, vitória e santidade. Serão tornados dignos não por obras, mas pela graça do Senhor. Vestirão vestiduras brancas, uma imagem daqueles que caminharão em fidelidade na presença de Cristo. Seus nomes conservados no livro da vida para todo sempre, uma promessa pactual de que aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida são guardados pelo Senhor antes da fundação do mundo. Confessarão o nome dele assim como ele prometeu, diante de toda e qualquer circunstância. Concluindo, meus irmãos, precisamos ter cuidado para que a nossa religião não seja apenas externa, mas do coração. Durante esse tempo aqui juntos, eu tenho meditado muito sobre algumas situações, dentre elas, os meninos que são muito interessados por dinossauros, as crianças. Eu comecei a pensar que as igrejas antigas, principalmente igrejas como a nossa, sofrem da síndrome do dinossauro. O que seria isso? Eu cresci nessa igreja, sou antigo aqui, já fiz grandes coisas, ninguém olha para mim, não me reconhece. Não é assim que Cristo quer que nós façamos algo para a sua glória. Não é assim que Cristo deseja que o sirvamos, porque quando fazemos isso, apenas estamos preocupados com o eterno. Nós queremos apenas que as pessoas olhem para nós, que as pessoas deem algum destaque ao que fazemos, mas não é assim no reino. Jesus nos ensinou, quem quiser ser o maior, seja o pequeno. Quando nós percebemos essa síndrome dos dinossauros no meio das igrejas, não resolvida, nós começamos a encontrar pessoas amarguradas, que se juntam com outras que estão amarguradas, e a amargura se retroalimenta, e de repente envenena a congregação, e aí nós começamos a perceber que outros dinossauros aparecem, quando na verdade, todos nós deveríamos entender que o Senhor abençoa, paga, como a parábola que ele contou aos seus trabalhadores, do modo que ele quer, porque ele é o Senhor da seara. Quanto a nós, deveríamos cuidar para que a nossa fé não seja apenas externa, mas fervorosa e do coração. Os jovens que cresceram aqui não devem ficar com raiva porque os jovens que não têm nenhuma tradição estão chegando, estão crescendo, estão se envolvendo, mas vocês deviam se envergonhar e dizer, não, eu também quero participar. Poxa, eu estou tanto tempo aqui e nunca me despertei para isso. Deus usa para que todos sejamos despertados. Os antigos precisam observar isso também, e observem, ou notem, isso não tem nada a ver com idade, mas com o tempo na igreja. É necessária, irmãos, vigilância contínua para que nós não nos acomodemos e vivamos apenas exteriormente a nossa fé. Vale a pena ser fiel, mesmo que tudo mais esteja corrompido, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel, é uma lição também importante, conclusiva aqui para a gente. E por fim, lembrem-se do que o Senhor falou ao seu povo quando retornou do exílio da Babilônia, através do profeta Zacarias. Deus abençoa o seu povo a partir de pequenos começos, portanto, não despreze os pequenos começos. Tenhamos coragem para seguir em frente, confiemos inteiramente na graça do Senhor, mas lembremos que o Senhor sempre abençoará os pequenos começos e a nossa igreja
ainda, enquanto Cristo não voltar, poderá ser usada e realizar grandes feitos em nome do Senhor. Não para a sua própria glória ou para o seu próprio destaque em meio à sociedade aracajuana ou sergipana, mas para a glória de Deus, única e inteiramente para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, abençoa o teu povo e visita-nos com a tua graça, nos dando instrução da tua santa palavra. Tem misericórdia, Senhor Deus, da tua igreja e fortalece, ó Senhor Deus, aqueles que ainda permanecem fiéis e que em oração, em fervor, desejo santo de ver a tua igreja avivada pela palavra e pelo teu Espírito, que aqueles que estão mortos sejam tornados vivos para o Senhor, que aqueles que têm rejeitado a tua palavra e buscado seguir projetos pessoais e, portanto, estão frustrados, se arrependam. Dobrem seus joelhos perante o Senhor e sirvam o Senhor de todo o seu coração. Senhor, nós precisamos muito de Ti, precisamos muito da Tua graça. É muito fácil vivermos exteriormente, é muito fácil falarmos de forma bela, fluente, acerca das grandezas do Senhor, da criação, da palavra, e caminharmos distantes de Ti. Ajuda-nos, Senhor, pois precisamos muito do Teu auxílio e graça. Desperta o Teu povo, produz verdadeiro arrependimento e fé em nosso meio, ó Senhor, e que velhos e novos, antigos e jovens, no meio da comunidade da igreja, tenham um só propósito: glorificar-te e adorar-te para todo sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém.